Son Heung-min nasceu no dia 8 de julho de 1992, em Chungcheon-si, na Coreia do Sul. Filho de um ex-jogador, o Son, desde muito cedo, já foi influenciado a entrar no mundo dos esportes. Ele passou por equipes pequenas de formação infantil, até que finalmente chegou no Seul FC. Foi com 16 anos de idade que ele deixou seu país para viajar à Alemanha em busca do seu sonho de um dia ser jogador profissional. No ano de 2009, o jovem Son disputou o Mundial Sub-17. Era a grande esperança sul-coreana na competição e conseguiu conduzir o selecionado até as quartas de final. Até marcou um gol na partida, mas a sua seleção tomou 3 dos nigerianos e foi eliminada do torneio. Depois de passar por vários pequenos clubes na Coreia do Sul, foi o Hamburgo da Alemanha, através de uma espécie de programa de intercâmbio, o primeiro contrato profissional do Son. Chegou em 2008 e passou pelo Sub-17 até o Sub-19, até que ganhou as primeiras oportunidades no tradicional clube alemão. A campanha na Bundes foi mediana, terminou em 8º lugar. Em dezembro de 2010, o Son debutou com a camisa da seleção principal da Coreia, numa vitória contra a Síria em partida amistosa. E meses depois, já foi convocado para disputar a Copa da Ásia. Seu país avançou até a fase de semifinal, mas aí perdeu do Japão nos pênaltis e foi eliminado. Seguiu no Hamburgo na temporada de 2011-2012 e evoluindo, tendo mais oportunidades, porém, por estar num clube sem tanta qualidade, não almejava grandes coisas coletivamente, como títulos, mas ele já foi bem com algum destaque, conseguiu disputar 30 jogos, marcar 5 gols e dar uma assistência. Na temporada de 2012-2013, o Son passou a jogar em todas as posições do ataque e se tornou um atleta muito versátil. Jogou partidas como centroavante, ponta direita, esquerda e até segundo atacante. O Hamburgo terminou em 7º lugar na Bundes e o Son foi o artilheiro do time com 12 gols marcados. Ele foi o principal jogador do plantel no ano e, portanto, atraiu olhares dos maiores clubes do país, e aí acabou sendo negociado com o Bayer Leverkusen. Em 3 anos no Hamburgo foram 78 partidas, 20 gols e 3 assistências. No Bayer, o Son evoluiu bastante seu futebol. 10 milhões de euros foi o preço pago, a transferência mais cara da história do clube até aquele momento. Logo no primeiro ano, ganhou seu espaço e se tornou um dos jogadores mais importantes do time, que jogou bem no campeonato alemão, terminando em 4º lugar e garantindo vaga para a Champions da temporada seguinte. Nessa, 13-14, o clube caiu nas oitavas de final diante do PSG. O sul-coreano jogou 43 dos 46 jogos do time, fez 12 gols e distribuiu 7 assistências. Quando a temporada chegou ao fim, o Son veio ao Brasil jogar a Copa do Mundo. Já era o principal nome da sua seleção. A Coreia teve sua participação abreviada na primeira fase, quando perdeu de Argélia e Bélgica e empatou com a Rússia, dando adeus ao Mundial ainda na fase de grupos. A temporada de 2014-2015 do Son com Leverkusen foi bastante parecida com a anterior. O time terminou em 4º na Liga Nacional e mais uma vez parou nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O Tottenham decidiu pagar 18 milhões de libras para contratar o jogador em ascensão. Sendo assim, Leverkusen foram 87 partidas, 29 gols e 11 passes para gols. Antes de se apresentar ao novo clube, o Son teve um compromisso com a sua seleção. Ele jogou mais uma edição de Copa da Ásia. A Coreia foi avançando as fases e chegou até a final, com o protagonismo do seu camisa 7. Na decisão, ele até marcou contra a Austrália, porém, a Coreia perdeu de 2-1 na prorrogação e ficou com o vice do torneio continental. O Son foi eleito o melhor jogador asiático do planeta em 2015, assim como já havia sido também em 2014. Com a transferência ao Tottenham, o Son se tornou o jogador asiático mais caro do futebol, superando o japonês Nakata. Só que sua adaptação na competitiva Premier League foi um tanto quanto demorada, e ele foi inserido no time aos poucos por Maurício Pochettino. O Tottenham jogou bem no campeonato inglês e terminou na 3ª colocação. Essa foi a campanha de maior destaque. O atacante, por sua vez, disputou 40 jogos, fez 8 gols e deu 6 assistências.
Ainda com idade olímpica, antes de completar 24 anos, o Son ajudou sua seleção nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. A Coreia do Sul passou da primeira fase com bons resultados, porém perdeu da seleção de Honduras por 1-0 e se despediu da competição. O Son marcou 2 gols em 4 partidas e foi um dos destaques da competição. Já na temporada de 2016 e 2017, completamente adaptado a um novo estilo e nível de dificuldade de futebol, o Son melhorou ainda mais o seu desempenho. Seu clube até brigou com o Chelsea pelo título do campeonato inglês, mas ficou 6 pontos atrás e foi vice. No mais, não teve protagonismo nos torneios, exceto pela Copa da Inglaterra, onde caiu na semifinal, e o atacante foi o goleador máximo da competição com 6 gols. O Son disputou nessa temporada 42 jogos, marcou 21 gols e deu 7 assistências. Na temporada seguinte, o Son tinha confiança da comissão e dos companheiros, e ao lado de Harry Kane, se tornou a principal peça ofensiva do time. O Tottenham conseguiu terminar a Liga Inglesa em terceiro lugar pelo segundo ano seguido, o que garantiu mais uma vez vaga direta para a Champions. Em alta no clube, o Son tinha a difícil missão de capitanear seu país na Copa do Mundo da Rússia. Mesmo jovem, ele já era um atleta de muita bagagem e chegou para esse Mundial como grande esperança do país de ao menos avançar da fase de grupos, mas isso não aconteceu. Após 2 derrotas, o grande momento dele foi na terceira partida, que sacramentou a eliminação da Alemanha. O Son marcou um dos gols, que foi muito comemorado apesar da eliminação. Uma das grandes curiosidades acerca da carreira do Son foi o fato de, na Coreia do Sul, o serviço militar ser obrigatório para todos os homens, onde no mínimo 21 meses devem ser cumpridos até os seus 28 anos. Seria trágico para um atleta de alta performance perder quase 2 anos de carreira. Então, havia uma exceção, para caso ele conseguisse um grande feito pelo seu país no esporte. Poderia ser dispensado ou ter esse tempo reduzido consideravelmente. Só o fato de ser um dos grandes do futebol europeu não era o bastante. Sendo assim, ele já estava desesperado para ganhar algum título com seu país, e viu nos Jogos Asiáticos de 2018 a última chance. A edição que foi realizada nesse ano teve a Coreia do Sul como campeã para alívio do Son, que derrotou o Japão na final para ficar com o título e livrar o atacante do serviço militar. De volta aos clubes, o Son seguia melhorando e já era um dos principais atacantes não só do futebol inglês, como também do mundo. Ele foi fundamental em mais uma campanha dos Spurs na Premier League, terminando em 4º lugar. A trajetória que entrou para a história foi, sem dúvidas, o caminho árduo que o Tottenham percorreu até a final da Champions. O Son marcou nas oitavas de final contra o Borussia Dortmund e nas quartas contra o City, no jogo de ida, o gol da vitória por 1-0. Na volta em Manchester, o Tottenham perdeu de 4-3 do City. O Son fez 2 gols para o seu time e, pelo critério do gol fora, os Spurs avançaram. Na semi, de forma heróica, tiraram o Ajax da Holanda, para então na final encarar o Liverpool, mas num jogo bastante apagado, o Son e seus companheiros perderam de 2-0, ficando com esse triste e amargo vice-campeonato europeu. O atacante disputou na temporada 48 partidas, marcou 20 gols e deu 9 assistências. Em meio à temporada nos clubes, em janeiro de 2019, o Son tentou mais uma vez ganhar um título com a sua seleção na Copa da Ásia. Ele que já estreou dando assistência e sofrendo pênalti contra a China, e aí na fase de quartas de final, ele esteve em campo os 90 minutos contra o Catar, na derrota que culminou na eliminação dos sul-coreanos. Apesar desse insucesso, o rendimento individual do Son era ótimo e dominante entre os jogadores do continente. Ele foi o melhor asiático de 2019, assim como 17 e 18, e foi também em 2020. Assim, o jogador crescia ainda mais sua idolatria e identificação entre os sul-coreanos, sendo tratado como um super-herói nacional. Após o vice da Champions, a busca incessante do Tottenham por sair da fila e ganhar um título só aumentava. Porém, esse aumento de pressão não surtiu efeito porque os resultados pioraram. Na temporada, o Son sofreu uma lesão no braço e desfalcou sua equipe por algumas partidas. Mas, no quesito lesão,
Uma que foi muito pior foi do português André Gomes. Em uma partida contra o Everton, o Son deu uma entrada no meio-campista adversário, quebrando a sua perna. Ao ver a situação e claramente sem ter tido a intenção, o Son começou a chorar copiosamente enquanto o colega de profissão era atendido. O coreano foi expulso, mas após um julgamento concluir que o lance não foi intencional, ele pôde voltar a jogar sem qualquer suspensão. Mais um evento marcante aconteceu na carreira do Son nessa temporada, e de agora positivo, foi que ele ganhou o prêmio Puskás de gol mais bonito do ano de 2020. Foi um jogo contra o Burnley, em que ele arrancou da própria área e só foi parar dentro do gol adversário. E outra curiosidade foi o cumprimento do serviço militar por parte do atleta. Ele aproveitou os dias sem jogos de quarentena para ficar 21 dias no exército sul-coreano e, sempre de bom humor, admitiu ter gostado da experiência. Os números: 41 jogos, 18 gols e 11 assistências. Na temporada de 2020-2021, o Tottenham não jogou a Champions e teve de se contentar com a Liga Europa, porém também não foi longe. A pressão por resultados aumentava cada vez mais e o elenco caro dos Spurs não conseguia dar o retorno desejado. José Mourinho foi demitido, Ryan Manson assumiu, mas pouco mudou o cenário. A melhor campanha do clube foi na Copa da Liga Inglesa, onde foi finalista, mas perdeu de 1-0 do Manchester City e foi vice mais uma vez. O Son foi o segundo atleta que mais atuou no elenco e o segundo que mais marcou gols. Foram 51 aparições, 22 bolas nas redes e 17 assistências. Em 2021 e 2022, o patamar do Tottenham caía ainda mais no panorama europeu. O clube jogou apenas a Conference League e também não obteve grandes resultados. Apenas na Premier que o Tottenham voltou a estar entre os 4 primeiros. O Son teve o ano mais goleador da sua carreira, e isso ajudou a ser o grande artilheiro do campeonato inglês, o primeiro asiático a conseguir tal feito, que foi junto com Mohamed Salah, do Liverpool. Ele marcou 24 gols ao longo dos 45 jogos da temporada e ainda deu 8 assistências. Em novembro de 2022, o Son disputou sua terceira Copa pela sua pátria. Num grupo bastante equilibrado, a Coreia conseguiu avançar às oitavas de final. Uma atuação importante do Son foi contra Portugal, em que ele deu assistência. Nas oitavas de final, a Coreia acabou perdendo do Brasil, do amigo e companheiro de clube Richarlison, por 4-1 e assim deu adeus à competição. Na temporada de 2022-2023, o rendimento do Son caiu bastante. Para se ter uma ideia, em todo o primeiro turno da Premier, ele fez apenas 4 gols e deu 2 assistências. Desses 4 gols, 3 foram na mesma partida, ou seja, foi um começo abaixo. E toda a temporada em si não foi boa, nem individualmente, muito menos coletivamente. Dessa vez, o Tottenham passou longe de conquistas. Com a saída de Harry Kane, o Son virou a grande referência do time e se tornou o capitão do Tottenham. É uma honra ser capitão deste grande clube. Foi uma surpresa e um momento de muito orgulho. Já disse aos jogadores que todos devem se sentir capitães, tanto dentro como fora de campo. É uma nova temporada, um novo começo e darei tudo por esta camisa e esta braçadeira, declarou o jogador. O Tottenham chegou a liderar a Premier, mas não manteve o ritmo. O Son teve 27 participações em gols em 37 jogos. E até o presente momento, o atacante sul-coreano já disputou 408 jogos nos Spurs, onde ele marcou 162 gols, é o quarto maior artilheiro histórico, deu 84 assistências e não conseguiu ganhar títulos. Jogando por clubes, Son Heung-min já disputou 773 jogos, marcou 211 gols, deu 98 assistências e ainda não tem troféus na carreira. Entre janeiro e fevereiro de 2024, o Son teve mais um compromisso com a Coreia, jogou mais uma Copa da Ásia. Novamente se destacou, fez 3 gols e deu uma assistência em 6 jogos. No jogo da semifinal, porém, a Coreia perdeu da Jordânia e foi eliminada da competição. Até o momento, jogando pelo seu país, o Son disputou 127 jogos, nos quais fez 48 gols, deu 20 assistências e também não ganhou títulos oficiais.
Como você pode ver, o Son é realmente um jogador acima da média. Além de ser um baita e versátil atacante, é conhecido por ser um jogador extremamente carismático que respeita os adversários, torcida e afins. A termos de conquistas coletivas, sua carreira deixa a desejar, mas ele luta ano após ano para ganhar um troféu com o Tottenham e com a seleção sul-coreana. A você que assistiu até aqui, só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!